E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar passando para vocês uma aula bem importante de iluminação. Lembrando que essa aula a gente aplica ela no nosso curso presencial de modelagem 3D. É uma aula de iluminação do módulo básico, iniciante do curso. Mas eu tenho certeza que se você pegar essa aula e dominar os parâmetros dessas duas luzes que a gente vai dar aqui, que são as principais para mim no V-Ray, você vai ter um ganho de iluminação, de qualidade de render aí bem satisfatório. É uma aula que nossos alunos do curso presencial pedem bastante para a gente pediram bastante para eu estar gravando, então vou estar disponibilizando ela aqui no canal para não ficar muito longa. Talvez eu divida ela em 2 ou 3 aulas, mas eu tenho certeza que se você assistir até o final todas as aulas, você vai ter uma melhora e vai de fato, de maneira rápida e simples, entender como trabalhar a iluminação no V-Ray. Eu vou estar usando aqui o V-Ray 4.2 nessa versão e o SketchUp 2019, mas não importa, não interessa, assim, não tem muita diferença se você estiver utilizando uma versão do V-Ray mais antiga, tá? 3.6, 3.4, não tem problema. Você vai estar conseguindo aplicar da mesma maneira. E no final da aula, eu vou estar dando dicas aí para um render de qualidade, pessoal. A gente vai chegar nesse caso aqui, ó, a gente vai estar deixando a nossa cena. Deixa eu achar ela aqui, ó. A gente vai estar deixando nossa cena, entendendo as luzes aqui, pessoal, de uma maneira básica, mas olha o grau que a gente consegue chegar aí de iluminação com as dicas que eu vou aplicar aqui, tá? Então, uma prévia, vamos lá para a aula agora. A primeira luz que a gente vai aplicar, a gente vai estar trabalhando aqui a barra de ferramentas V-Ray Lights, ok? Aqui são as luzes do V-Ray, e aqui ao lado eu tenho a V-Ray for SketchUp. A gente tem os controles aqui de render e materiais, iluminação e outros parâmetros do V-Ray. Então, para aplicar a primeira luz que a gente vai ver aqui, que seria a Rectangle Light, eu simplesmente clico aqui. Ó, notem que eu criei um estúdio, só rapidinho abrindo um parêntese. Criei um estúdiozinho aqui, que se eu der um render, tá? Não vai acontecer nada aqui na minha renderização, porque eu configurei de modo que as únicas luzes que vão aparecer aqui são as luzes que a gente vai estar aplicando, ok? Vou apertar no Stop. E o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar e aplicar a primeira V-Ray Light, que é a Rectangle Light. Então eu dou um clique nela aqui, vai virar esse íconezinho para mim, e eu vou preencher aqui nesse meu plafond que eu desenhei de maneira esquemática, tá? Por esse estúdiozinho de iluminação. Vou aplicar ele aqui, ele não fechou ali, mas eu venho aqui no meu scale, ó, no meu ponto intermediário aqui e só arrasto para cá. Peguei aqui o ponto intermediário, coloquei de forma que ele ficou ali o tamanho certinho do meu plafond, né? Agora se eu vim aqui e der um render interativo, olha o que acontece. Eu instalei ali, digamos, apliquei a minha primeira iluminação do V-Ray, ok? A gente vai estar trabalhando aí dessa forma, apliquei, simplesmente ele já aparece renderizando e já notem que já tem uma iluminação ali mostrando a nossa cena, né? Agora, o que vai acontecer? Para aplicar, não tem segredo, eu venho aqui no V-Ray Lights, clico na minha ferramenta Rectangle Light, e aí quando eu aplicar, ó, ele vai abrir como um retângulo, né? Então eu dou o primeiro clique e aí eu ajusto para o segundo clique, e aí ó, eu crio a iluminação. Então, basicamente, vai ser dessa forma aqui que a gente vai estar aplicando. Eu vou apagar esses aqui, vou simplesmente, ó, renderizei, então apagou, tá? Assim que a gente aplica uma Rectangle Light. Vou colocar aqui e olha lá. Onde que eu vou estar configurando, pessoal, a minha Rectangle Light? Eu aplico no V-Ray Lights e aqui eu venho no Asset Editor, tá? Do meu V-Ray for SketchUp, dou um clique e aí o V-Ray já vai abrir para mim. Notem que o que aconteceu aqui. Eu tenho vários Rectangle Lights, mas eu só tenho um aplicado na minha cena. Mesmo que eu aplique e delete aqui no SketchUp, ela continua aqui, mesmo as que não existem, ó, continuam aqui no V-Ray, tá? Mesmo eu tendo deletado aquelas duas primeiras que eu criei para vocês verem. Então, o correto é, vou fazer aqui agora. Mesmo que eu apague ela aqui, já é uma dica que fica para vocês. Mesmo que eu apague ela aqui, delete, ela vai continuar aqui no V-Ray. Então, o correto é eu sempre apagar direto no V-Ray, que ela vai apagar, o que eu apagar aqui no V-Ray vai apagar na minha modelagem, ok? Então,
dando essa dica, vou colocar de novo aqui meu Rectangle Light, ó, apliquei, e aí para a gente ter o nosso controle, tá? Ó, apliquei ali, vou dar um render, olha o que vai acontecer. Já está lá de novo. Então, para a gente controlar essa iluminação, eu vou estar vindo aqui no V-Ray, a Site Editor, vou vir aqui na lâmpadazinha no Lights, e agora eu tenho aqui a minha Rectangle Light aplicada, só ela na minha cena e só ela no meu V-Ray. Primeira coisa, apliquei. Segunda coisa, eu já renomeio aqui, ó, para eu ter o controle dela. Então eu vou colocar aqui meu plafond retangular, tá? E já renomeei. E agora o que, que a gente tem aqui, pessoal? Deixa eu renomear aqui, ficou retangular. Ó, coloquei aqui retangular. E agora eu tenho o nome da minha Rectangle Light que eu apliquei. Eu tenho esse 30 que seria a potência e eu tenho o quadradinho branco que seria a cor. Tá? São as duas as informações que eu tenho nessa barra. Paralelo aqui ao lado, eu já vou ter maiores parâmetros de configuração, que continua a cor, aqui na intensidade seria a potência, tá? Aqui para baixo eu vou ter unidades, a gente não vai estar mexendo nesse momento, posso deixar aqui default escalar mesmo. E o que vai acontecer? Eu tenho aqui um Rectangle Light branco, mas se eu clicar aqui no meu quadradinho branco, ele vai me levar para o Color Picker aqui que eu posso estar modificando a cor. Ó. Então, qualquer cor que eu queira, deixa eu colocar para renderizar, qualquer cor que eu queira aqui, ó, o V-Ray vai estar gerando uma iluminação para mim, ó, a partir dessa cor, tá? Veja só. Então aqui, meu primeiro parâmetro de configuração é a cor, tá? Vou voltar aqui para o branco. Aqui eu configuro a cor. Meu segundo parâmetro de configuração é a potência, a intensidade dessa iluminação. Se o padrão do V-Ray vai ser 30, se eu colocar aqui um 2, olha o que acontece. Meio que apagou ali, né? Se eu colocar aqui um 50, né, já deu uma clareada maior. Se eu colocar aqui um 200, então já vai dar uma iluminação bem bacana. Primeira dica também, uma outra dica importante que eu vou dar aqui para vocês é: não é porque a gente aumenta o valor da intensidade de uma luminária, de uma iluminação do V-Ray, que é assim que a gente vai estar iluminando a nossa cena, tá? A claridade da nossa cena, a exposição da nossa cena. Geralmente eu trabalho aqui com os valores de Rectangle Light no máximo em 150. Notem que ele já gera para mim aqui uns estouros, ó, tá? Então dependendo de como for minha iluminação, eu vou colocar até 100 no máximo para eu ter essa iluminação, ó, mas não ter tantos estouros na parede. Tá? Por mais que fique aqui a iluminação não fique tão clara, não é assim que a gente vai estar trabalhando a exposição, a claridade da nossa cena, tá? Então não confundam intensidade da iluminação com claridade da minha cena. Eu vou aplicar aqui o Rectangle Light e vou estar trabalhando aqui no valor dele de no máximo 150, 120, para eu ter uma iluminação legal desse ponto de iluminação, mas não ter estouros, tá? Então, a princípio eu vou deixar a telha aqui em 60, para mim já fica bem satisfatório. E aí eu vou vir para os parâmetros aqui para baixo. Unidade, já falei, a gente não vai mexer. O que vai ser o shape, tá, pessoal? O shape vai ser a minha forma da minha Rectangle Light. Por padrão ela vem um retângulo, justamente por ela ser uma Rectangle Light. E aí se eu vir aqui na setinha, eu consigo mudar esse parâmetro para disco, ou seja, de retangular para redonda, tá? Então o shape vai ser o formato da minha Rectangle Light, da minha ponta de Rectangle Light. O size e o V-size, eles vão ser o tamanho. O size vai ser o comprimento, a largura, e o V-size vai ser o comprimento, né? Mas como eu já escalonei aqui o meu bloco de acordo com como eu queria usando a ferramenta Scale, ok, eu não preciso mexer nesse size e nem no V-size, tá? Vindo aqui para baixo agora, eu vou ter a direcionalidade. O que vai ser isso? No parâmetro dela que já vem no V-Ray 0, ela vai estar abrindo um ângulo de iluminação. Notem que está pegando em toda a minha cena aqui a luz que está saindo do meu Rectangle Light, correto? Se eu for aqui na direcionalidade, ó, e começar a arrastar aqui para frente, olha o que vai acontecer. Ele já vai estar modificando o meu ângulo de abertura dessa minha iluminação. Então, dependendo do caso, eu posso até estar
fechando ou aqui, ó, centralizando essa minha iluminação. Então é um controle que eu tenho de direção de ângulo de abertura do meu retângulo light, ok? Passando aqui para baixo, a gente tem o portal light, também não vou mexer nele, deixa ele aí para esse momento, não é essa aula. A gente está lembrando que eu estou no módulo básico aqui, tá? Mas você dominando isso aqui, eu tenho certeza que você vai ver um ganho de iluminação aí bem bacana em qualquer renda que você vai fazer. Passando aqui para baixo, eu tenho a barra de opções, Options. O que vai acontecer? Primeira ferramenta que eu tenho aqui seria o Invisible. Tá? Se eu habilitar o Invisible, a minha fonte de luz vai sumir aqui de onde ela estava aplicada, mas eu continuo com a iluminação que ela estava me dando na minha cena. Tá? Então eu deixei a minha fonte aparente de luz aqui, ó, invisível, porém eu mantive a iluminação que ela gerou para mim na cena, certo? O No Decay aqui é como se fosse sem, para me desconstruir essa, ó, eu vou clicar aqui, o que acontece, ó? Ele desconstrói esse efeito da minha iluminação. Então a gente nunca vai mexer aqui, tá, pessoal? Deixa esse No Decay por enquanto aqui. O que é o Shadows? Eu vou aumentar aqui um pouco a minha iluminação. E o que vocês vão notar? Eu tenho o meu banquinho aqui e bem aqui, ó, bem suave, eu tenho a minha sombra desse banco, né, a partir dessa luz que está vindo dali, ó. Tenho a fonte de luz desse lado, a minha sombra tá para cá, correto? Bem aqui, ó. Se eu vir aqui em Shadows e desabilitar a luz, desabilitar o quadradinho aqui em Shadows, a minha luz vai continuar aqui incidindo no meu material, porém ela não vai gerar sombra em nenhuma volumetria minha, tá? Então, se eu desabilitar o Shadows, ela tira a minha sombra dos meus, que essa luz aqui vai estar fazendo nos meus materiais, meus blocos e tal. Então, Shadows eu vou estar desabilitando as sombras que essa luz aqui vai estar criando para mim no meu render. Abaixo dele eu tenho o Double Sided. O que vai ser o Double Sided? Se eu vir aqui, pegar esse meu Rectangle Light e baixar ele aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter a iluminação abaixo dele, né? A seta direcionando aqui a iluminação, e acima eu vou ter a face preta, né? Então notem que ele fez até uma marcação aqui na parede, ó, mais escuro e mais claro, né? Aqui mais escuro, mais claro. Por quê? A minha luminária, por padrão, a minha Rectangle Light, ela só está iluminando a partir dessa face. Se eu clicar no Double Sided, ela vai gerar luz para mim, ó, das duas faces, ok? Então, o Double Sided é basicamente isso, gerar luz pelas duas faces, do meu, voltar aqui, pelas duas faces da minha Rectangle Light, ok? Então, se eu tiver ali basicamente uma arandela, alguma coisa que gere luz, aquele efeito de luz tanto para baixo quanto para cima, eu posso estar aplicando uma Rectangle Light ali, dependendo do formato da arandela, ela arredonda ou retangular, e aí eu posso estar utilizando o Double Sided para gerar um efeito de luz ali para cima e para baixo, ok? Então, o Double Sided vai ser isso, e aí aqui abaixo dele eu já vou ter outras configurações importantes. O Affect Diffuse, o Especular e o Reflections, tá? Esse Texture Resolution a gente não vai mexer, e esse Caustic também aqui a gente não vai mexer. O que vai acontecer aqui? O meu Affect Diffuse é o seguinte, o que é o Diffuse no V-Ray, pessoal? Tudo que for cor ou textura vai estar, posso considerar como meu Diffuse. É o meu material, tá? Se ele é uma cor, se ele é uma textura. No caso da minha imagem aqui, eu tenho meu Diffuse na parede, que é essa cor. Eu tenho meu Diffuse aqui, que é um amarelo. Aqui eu já vou ter um Diffuse, que é uma textura de madeira. Então, tudo que é material na minha cena é o meu Diffuse, tá? Então, se eu tenho aqui o Diffuse, Affect Diffuse habilitado, o que vai acontecer? Se eu desabilitar ele, ó, a minha fonte de luz continua aparente, porém a luz que ela exercia ali no meu diffuse, nos meus materiais, na cor da parede, na textura, vai sumir, tá? Então, Affect Diffuse sempre aí, né? Você vai deixar ele basicamente ligado, a não ser que você queira apenas a fonte de luz ali para gerar algum efeito, tá? Então, pronto. Diffuse vai ser isso aqui. O Affect Especular é um mapa de especular que a gente aplica em determinados materiais, que a iluminação gera um efeito nele. Então, se eu não quiser, dependendo do mapa que eu tenha habilitado, eu posso desabilitar ele aqui, mas deixem dessa forma.
A outra coisa importante aqui é o Affect Reflections. O que é isso aqui, pessoal? Olha só, eu vou pegar a minha iluminação e vou estar deixando ela invisível, tá? Lembrando aqui, ó, mesmo que eu deixe ela invisível, não confundam deixar ela invisível com desligar a luz. Notem que ela está invisível, mas a luz ainda está aqui trabalhando na minha maquete, né? Se eu quiser desabilitar, desligar essa luz, eu posso vir simplesmente aqui, ó, na minha chavinha de parâmetros e eu desabilito, eu desligo a luz. É como se fosse meu interruptor aqui. Ou eu posso vir aqui também, ó, e tá desligando essa iluminação aqui, direto no meu nomezinho, tá? Então vamos lá. Eu deixei ela aqui invisível e eu coloquei, continuo com a luz dela trabalhando. O que vai ser o Affect Reflections? Tá? Eu vou pegar minha parede e vou transformar ela em um material reflectivo, ok? Então eu dei reflexo para o material da parede. Olha o que aconteceu lá. Mesmo com a minha luz, invisível, ó, ela está aqui. Deixa eu voltar para ela. Ela está invisível, né? Vou habilitar, ó, apareceu a fonte de luz, mas mesmo ela aqui invisível, o reflexo dela continua aparente nos meus materiais que têm reflexão, tá? Então o que acontece? Se eu quiser deixar a minha luz invisível e eu quero continuar com a iluminação dela, mas a fonte de luz invisível, e eu não quero que essa fonte de luz apareça nos meus materiais reflectivos, eu vou vir aqui e desligo, ó, desabilito o meu Affect Reflection, tá ok? Então vai ser dessa forma que a gente vai estar utilizando ele aí. Eu quero a iluminação que essa luz está me proporcionando, porém eu não quero que a fonte de luz apareça e nem reflita, mesmo ela estando invisível, e nem um objeto meu refletivo. Então eu deixo invisível e desabilito o Affect Reflection, tá, pessoal? Então, basicamente, sobre a nossa aula de Rectangle Light, você entendendo esses parâmetros aqui básicos, você vai conseguir entender todas essas luzes aqui, pessoal. Todas essas luzes aqui da minha barra de V-Ray Lights, tá? Entendendo essa daqui, você vai entender as outras. Então, basicamente aqui a gente já viu o que é principal e de importante para a nossa iluminação do Rectangle Light. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui um Rectangular Light e eu quero colocar uma luz aqui no meu plafond redondo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, selecionar um novo V-Ray Light e vou estar colocando aqui, ó, dentro desse meu plafond, que no caso seria redondo. Aí que eu não sei porque ele não pegou. Tá. Vou aplicar aqui, ó. Então, apliquei aqui um retângulo dentro, ok? Porém, ele está retangular light ainda. Notem que se eu vir aqui e der um render, ó, olha lá. Se eu vir aqui e der um render, ele está retangular. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu Asset Editor. Tá vendo aqui, ó? Eu já tenho meu Rectangular Light, que é aquela minha luminária retangular. E agora eu coloquei um novo Rectangular Light. Aí eu venho e renomeio ele, ó. Venho aqui e vou colocar plafond redondo, tá? E agora eu sei que esse plafond aqui vai ser o redondo. Ainda continua quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele e aí aqui na minha opção do Shape, eu vou modificar ele para Disk. E olha lá. Vou renderizar aqui, ó, olha lá. Ele ficou redondo, ok? Mas notem que ele ficou menor, né, do que o meu plafond aqui, né, minha estrutura da luminária. Agora eu simplesmente venho aqui, ó, com o botão intermediário eu aperto no Scale e venho aqui nos botões intermediários, ó, e encosto ali, ó, pego aqui, encosto aqui e vou colocar ele dentro da minha, aqui, ó, dentro da minha iluminação. Feito isso, pessoal, olha só, o meu Rectangle Light está certinho agora como um disco dentro da minha estrutura, ok? Então, se eu vir aqui agora, ó, e colocar aqui na minha cena, o que aconteceu? Ele tem ali o meu Rectangle Light redondo, tá? Então, entendam essa aula. Basicamente, o Rectangular Light vai ser isso. E agora a gente vai entender a segunda iluminação
do nosso V-Ray. Deixa eu habilitar aqui o meu Rectangular Light, colocar ele visível, né? Deixei ele visível e vou colocar o Effect Reflections, tá? Então, agora eu vou pegar isso aqui, minha parede aqui, e vou tirar a reflexão dela para ficar normal. Então, pessoal, da parte de Rectangular Light, deu para entender bem tranquilo, né? Dominando isso, eu já falei, você domina todas as outras luzes. Agora, vou apertar aqui no meu stop. Agora o que a gente vai ver? A gente vai ver a segunda luz artificial do V-Ray, que eu considero muito importante, tá? É o nosso IES Light. O IES Light, pessoal, ele vai estar gerando para a gente esse efeito aqui, ó, tá? De iluminação. Ó, vou abrir para vocês aqui, ó. Esses efeitos aqui de iluminação. Como que a gente vai estar aplicando aí? Primeiramente, eu preciso ter uns arquivos de ESLite, tá? Que eu tenho aqui uma pasta, posso estar disponibilizando para vocês. E eu tenho essa tabela. Lembrando que esse é o curso do módulo iniciante, tá? Então eu tenho essa tabelinha aqui com alguns efeitos de iluminação de arquivos de ESLite. E eu posso escolher aqui pelo número, eu vejo o efeito. Eu basicamente utilizo muito a 14, desculpa, a 13, a iluminação 13 e a 23 e 24, tá? O que vai ser isso? Notem que eu tenho, para cada efeito, eu tenho uma numeração, ok? Então, eu vou utilizar aqui, no caso, a 24, tá? Tem o número 24 e ele tem esse efeito de iluminação. Ao lado dessa pasta, eu tenho meus arquivos aqui, ó, de IES Lite. Deixa eu até tirar isso aqui. Tá. Eu tenho aqui, ó. Então notem que eu tenho o arquivo 1, 2, 3, 4. Esses são meus arquivos de ESLite. Cada numeração dessa daqui é referente à numeração aqui, ó, do efeito que eu escolhi. Então, como eu quero esse efeito aqui do 24, eu vou vir aqui e vou escolher aqui, ó, 24 e como é que eu vou aplicar ele agora na minha maquete, no meu modelo. Eu vou vir aqui, ó, ESLite, e aí ele vai me jogar para a pasta. Se eu não tivesse na pasta, eu procuraria a pasta no meu arquivo, tá? E acharia aqui onde estão. Então, como eu quero 24, eu vou selecionar aqui e vou pôr abrir. Automaticamente ele vai vir para esse ícone e eu coloco um aqui, tá? A primeira dica sobre o meu ponto de ESLite. O que vai acontecer? Se eu vir aqui e colocar um ponto, depois eu clicar no outro ponto, opa, clicar aqui no outro ponto, apertei Shift, ele está fazendo isso. Ó, se eu clicar aqui, colocar um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, tá? O que vai acontecer? Quando eu vir aqui para o meu Asset Editor, na minha ferramenta, olha quantos ESLite ele criou aqui para mim, ó. E aí, para mim estar configurando essas luminárias, eu teria que estar clicando, selecionando de uma por uma e colocando a configuração nela de uma por uma. Essa maneira aqui não é a correta, tá? Então, eu vou selecionar todos aqui no V-Ray, vou deletar, e olha lá, apagou tudo. Ficou sobrando essa, vou deletar. Então, como é que eu vou estar aplicando o meu arquivo de ESLite? Eu vou selecionar ele aqui, já escolhi aqui o 24, vou abrir, e aí eu vou clicar uma vez. Apliquei um, ok. O que eu quero fazer aqui? Todos os spots dessa luminária, dessa parede, eu quero que sejam o mesmo, tenha a mesma configuração, tá? Para eu configurar apenas um e configurar os três. Então eu vou copiar esse bloco para cá, ó. Vou dar um Move mais Ctrl, vou estar copiando e colocando ele onde eu quero. Feito isso aqui, quando eu der um render agora, quando eu vir aqui no meu Asset Editor, ó, mesmo que eu tenha 3 spots aqui com ESLite, no meu controle eu só vou ter uma. Então esse controle aqui vai ser para as 3, certo? Então agora eu vou vir aqui e vou renomear, porque num projeto eu posso ter vários spots de parede diferentes, e vou colocar aqui spot, tá? Eu já sei que são as luzes do meu spot. E agora o que vai acontecer? Se eu apliquei aqui o meu ESLite, vou voltar aqui na minha cena, quando eu começar a renderizar, o que acontece? Olha só, ele não aparece
nada ali, né? Eu vou até, ele aparece bem fraco, tá? Vou até desligar as minhas outras luzes, ó, meus dois plafons, e olha só, ficou bem fraquinho, né? Bem, quase não aparece. Se eu tivesse a luz ligada aqui de um plafon, olha só, como ele quase não apareceria, tá? Então, qual é outra dica aqui que é diferenciada com relação ao Rectangle Light para o ES Light? No Rectangle Light, se eu colocar aqui o padrão dele de 30, olha só, ele já gera uma iluminação para mim, né? Mas o IES Light, tá, pessoal? Meu IES Light que virou spot aqui, eu já vou ter a seguinte configuração. Color é igual a do Rectangle Light, tá? Vou estar podendo vir aqui e modificar. E aqui eu já vou ter Intensity, esse LM é a nomenclatura para lumens, tá? E o que vai acontecer? Eu habilito ele aqui, e para ele poder aparecer ali de maneira bem marcante, uma dica que eu vou dar para vocês. O valor inicial para ele aparecer, eu já coloco no mínimo 15 mil. Aqui, ó. Quando eu coloco 15 mil, ele já começa a aparecer. Lá no plafond, no Rectangle Light, 30 já aparece. Se eu colocar aqui no Rectangle Light, ó, 15 mil, olha o que vai acontecer. Ele vai estourar a iluminação. Então, essa é uma diferença do Rectangle Light para o ES Light. As minhas luzes de Rectangle Light eu vou trabalhar no máximo com 150, para ela não ficar estourando. E o meu Rectangle Light, tá? Eu vou trabalhar o mínimo com 15 mil. Então aqui, se eu quiser colocar 50 mil, o valor, olha lá, ele vai marcar para mim ali de maneira melhor, né? Deixa eu colocar minha cena aqui. Então, olha só. A outra dica que eu quero passar para vocês. Eu coloquei aqui, ó, 3 Rectangle Lights, correto? Mas eu estou tendo efeito só de duas. Desculpa, 3 IES Lights, mas eu estou tendo efeito só de duas. Notem que eu não posso, olha só, por que ela não está aparecendo? Ela está aqui para dentro do meu forro, tá? Então, eu nunca vou colocar ela dentro de uma face, tá? Eu vou pegar aqui, vou baixar um pouquinho, ó, e olha lá. Ela estava dentro do meu forro, então ela não aparece. Agora que eu tirei, ó, ela continua e agora eu tenho ali o efeito, ó, de 3 IS Lights. Qual que é a potência? Tá com 50 mil, tá muito forte, posso diminuir, posso colocar um 30 mil. E olha lá, tem um efeito bacana, né? 35 mil. Isso aqui você vai colocando ali de acordo com a sua cena. Então, para instalar, para aplicar o ES Light é dessa forma. Eu vou selecionar aqui o meu arquivo ES Light. Ele vai me jogar para a minha pasta que eu tenho que ter esses arquivos de ES, tá? Em formato aqui, ó, ES. Escolho aqui, de acordo com a minha tabelinha, a numeração do efeito que eu quero, aplico e OK. Vou configurar a potência para ele poder aparecer, tá? Tem gente que fala que na aula aqui presencial, aplica, ele não aparece e acha que ele não aplicou. Não, ele vai aparecer a partir de 15 mil, ok? Então, basicamente, o Sketch, na sua configuração do ES Lite, aqui no Sketch Convert Array, você vai estar configurando dessa forma. Aplicou, seleciona o arquivo de ES e intensidade 35 mil, 15 mil no mínimo, tá bom? Agora o que vai acontecer? Eu tô achando que minha cena está muito branca, né? Eu vou renderizar aqui para vocês. Olha lá, minha cena está muito branca, né? Eu tô achando que está tudo branco. Então, se eu quiser dar cor para esse material, eu quero meus spots ali quente. Eu vou vir aqui, clicar na minha caixa de cor e aí eu tenho um arquivo aqui, pessoal, que eu utilizo. Isso aí você vai encontrar na internet, tá? Cores RGB e S-Light. Eu tenho padrões aqui, ó, de cor, do quente para o frio, quente, neutro e frio. E aí eu tenho aqui, ó, RGB, cada valor desse aqui vai gerar para mim esse efeito, esse tom de iluminação. Então eu gosto muito de trabalhar com essa aqui, 255974143. E como que eu vou estar aplicando isso aí no meu array? Ó, quando vocês abrirem aqui o Color Speaker, por padrão ele vai estar aqui, ó, de 0 a 1.0. E aí se eu vir aqui e quiser colocar o meu RGB como estava lá, ó,
como estava aqui, ó, 255, 197, 143, o que vai acontecer? Eu preciso vir aqui no range, tá? E mudar de 0 para 1.0, aqui para 0, 255, ok? Agora eu consigo vir aqui e colocar, eu quero essa cor 2559743, eu só mudo aqui, ó, 255, 197, 143, né? E olha lá, vou dar um render para vocês agora. Olha como ficou melhor a minha iluminação. E eu não preciso ficar tentando achar aqui uma cor, né, que ela vai ficar mais amarela ou menos amarela. Eu já sei que eu tenho uma tabelinha ali, 197 e 143, e é assim que eu ilumino, tá? Aqui é 255. E eu sempre vou ter esse resultado aí, tá, pessoal? Fica bem bacana, fica bem realista. E aqui eu coloco a cor na minha IES Lite de uma maneira que eu tenho um padrão aqui, um parâmetro, tá bom? Se eu quisesse colocar essa mais azul, ó, 64, 156, 255, não tem problema. Eu vim aqui, né, 164, era 64, 156, né? Então aqui, ó, 64, 156 e 255. Olha só. Eu já tenho ali um Yes Light, um spot azul, bem azul, né? Tá? Então assim é como a gente configura, como eu configuro as cores dos meus spots no projeto. Vou voltar para cá para 255, 197, 143, que eu quero ela bem amarelinha, tá? Quero uma luz quente ali. E aqui a gente aplicou a nossa Yes Light. Então, se eu vir aqui para o meu render, olha só, eu já tenho um efeito bacana ali trabalhando um Rectangle Light branco e um Rectangle Light e um Yes Light mais quente, né? Agora, pessoal, eu vou ter a outra situação aqui. Por que eu tenho essa televisão e eu tenho esses spots aqui? Notem que eu, mesmo com a minha iluminação acesa, deixa eu travar aqui o meu render. Estou renderizando aqui, eu vou travar aqui no cadeadinho, colocar para renderizar, vou travar aqui o render no cadeadinho, que aí eu posso tá movimentando aqui sem ele mudar, tá? Então olha só, eu tenho meu spot aqui, mas ele tem a corzinha amarela, mas ali ele não aparece aceso, né? Ele só tem o efeito da minha S-Light, mas eu não tenho ele aceso. Então aqui eu vou trabalhar de maneira rápida, lembrando que esse é o módulo iniciante. Eu vou tornar esse meu spot, esse meu amarelinho aqui, um material emissivo. O que eu vou fazer? Aqui eu já vou estar configurando em materiais, tá? Eu vou pegar aqui o meu conta-gota, eu vou ter aqui, ó, luz spot emissivo, já renomeei essa cor. E quando eu vim para o V-Ray no Asset Editor, ele já vai abrir aqui, ó, meu material, tá? Luz spot emissivo. E aí como é que eu vou estar fazendo isso aqui? Eu vou simplesmente vir aqui no meu adicionar layer. Notem que aqui por padrão eu tenho apenas o V-Ray MTL e o Bump, tá? Eu vou vir aqui e vou criar aqui, ó, adicionar layer e vou adicionar um mapa emissivo, tá? E aí o que vai acontecer? Quando eu adicionar um mapa emissivo, ele já virou uma luz aqui, a gente já viu que ele ficou iluminado, né? Mas eu quero aquela cor, né? Então eu venho aqui, ó, no meu diffuse, que estava aquele amarelo aplicado, e só dou um clique segurando, eu arrasto para cá, tá? Olha só, a minha amarelinha voltou para cá e agora ela é iluminada. Ela é um arquivo aceso, né? Um material emissivo. Eu coloco aqui na intensidade, ó, no máximo 2 ou 3, tá, pessoal? Ele já vai aplicar em uma cor bem bacana. Vou colocar aqui 3, ó, ele já ficou uma cor bem bacana. Então, se eu der um render, olha só, meu render está rolando lá. Se eu vir aqui para ver, olha lá, agora eu já tenho o meu efeito de iluminação do spot, ó, aceso. Estão vendo? Então, eu posso estar trabalhando aqui minha primeira situação. Acendi meu spot e já tenho aqui meu IES Lite trabalhando. Isso lembrando que é uma maneira da gente tornar materiais emissivos. Se você quiser ter um trabalho a mais, você pode colocar um Rectangle Light aqui dentro de cada spot, tá? E tá configurando eles ali para aparecer aceso também.
mas aqui é o nosso curso básico, então você pode estar transformando ele no emissivo. Feito isso, a mesma coisa, deixa eu voltar para a minha cena, a mesma coisa eu posso fazer com o meu mapa da televisão. Olhem só, eu vou estar abrindo aqui para vocês e eu vou estar desabilitando tudo, tá? Vou dar um render aqui, apaguei todas as minhas luzes, só o que fica ali é o meu spotzinho emissivo aparente, né? E o que que eu quero fazer? A minha TV ali, eu vou simplesmente fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu spot amarelo. Vou clicar aqui com conta-gotas, vou vir aqui para o meu editor de materiais e vou pegar aqui, ó, adicionar o mapa de emissivo, tá? Vai ficar branco, olha, minha TV já ficou branco iluminando ali. E aí eu venho e pego aqui, ó, a minha textura que está no meu diffuse, dou um botão direito aqui, coloco copy e venho aqui, tá? No meu slot de textura aqui do emissivo, com o botão direito, Paste as Copy. E olha lá, eu levei o meu diffuse da minha imagem da Netflix ali na TV e agora ela parece estar acesa, tá vendo? Então olha só, eu tenho uma luz ali da TV agora que ela parece acesa, não é só uma iluminação. Essa maneira, pessoal, é a básica de eu transformar um material emissivo. Tem um efeito ali de uma luz, de um bloco, um ar-condicionado que tem aquelas luzinhas amarelas, luzinhas azuis ou vermelhas quando está desligado. Eu posso estar trabalhando essas configurações aí que ficam bem interessantes, tá? Então, de maneira básica, resumida, eu deixei ali a minha TV acesa, tá? E os meus spots acesos. Se eu vir aqui no Intensity, botar 2, ó, já vai me dar uma dica, tá, pessoal? Não é assim, não usem o material emissivo para iluminar uma cena, tá? Você vai estar trabalhando sempre aqui nesse tom aqui, na intensidade dele, no máximo com 3. Olha só, notem que com 3, eu já... Deixa eu desabilitar o cadeadinho. Olha só, com 3... eu colocando aqui, ele já fica muito estourado, ó. Eu já vou começando a perder qualidade dessa minha imagem, tá? Se eu colocar aqui 10, olha o que acontece. Eu perco qualidade da minha imagem. Então eu sempre trabalho no máximo com 2 aqui, ó, porque eu tenho qualidade da minha imagem, mas ela tá aparecendo emissiva, ok? Então voltando para cá, vou fechar isso aqui. Olha lá, eu tenho a minha TV acesa ali, meus spots acesos, e eu não precisei usar uma V-Ray Lights, eu apenas transformei o material que está aplicado, tanto a cor do spot como a textura da TV, no material emissivo, ok? Então dessa maneira que a gente vai estar podendo trabalhar aí também um outro tipo de deixar o material com uma iluminação, tá bom? Agora, pessoal, para quem ficou até o final da aula, eu vou dar essa dica aqui, ó. Como a gente consegue uma iluminação de qualidade aí a partir das minhas luzes de apoio, tá? O que que vai acontecer aqui? Geralmente a gente vai ter essa janela, né? E olha só, eu vou colocar aqui, no caso você tendo a janela, a luz do sol entrando aqui pela janela, vou habilitar o meu sol, vou mexer aqui um pouco na minha sombra. Ó, ela vai estar entrando ali pela janela, tá? Só um exemplo, tá, pessoal? Deixa eu colocar ela entrando pela janela. Olha lá. Ela vai estar entrando aqui pela minha janela. Então, se o meu sol tivesse habilitado, tá? A sombra, a luz desse meu ambiente estaria entrando pela janela, ok? A gente vai controlar isso aí posteriormente com HDRI ou até mesmo com a iluminação do sol do V-Ray e depois estar fazendo um fundo no Photoshop. Mas o que é interessante aqui é como que eu posso estar utilizando um HDR para estar iluminando essa minha cena aqui a partir da minha entrada de luz pela janela, tá? Que poderia ser uma porta, mas uma janela. E eu posso criar uma luz de apoio, que eu chamo, para estar ajudando na minha iluminação aqui do meu ambiente, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Desabilitar o sol de novo. Como é que eu vou fazer isso? Olha só, eu vou deixar apenas a luz do meu spot acesa e olha só o efeito que eu vou ter, bem legal já,
tá? Agora, o que que eu vou mostrar para vocês? Referências de como que a gente vai estar, deixa eu abrir aqui, utilizando iluminação. Eu tenho algumas imagens aqui que eu mostro no curso presencial, tá, pessoal? De referências. Peguem sempre referências de fotos reais, tá? Para vocês entenderem como é que funciona a iluminação. Então, olha só, nessa cena aqui eu não tenho nenhuma luz ligada dentro da minha cena. Eu só tenho as luzes que vêm lá de fora, que seriam o sol. E notem que ela é uma luz meio azulada, né? É uma luz suave, mas que preenche todo o meu ambiente, ok? Então eu tenho uma luz aqui, ó, meio azulada. Vocês estão vendo? Ela gera aqui esses efeitos de iluminação na parede, no piso. É um exemplo que eu tenho, tá? Uma referência. Aqui, ó, uma referência eu fazendo a minha iluminação vindo de fora. Eu vou ver bem um estouro aqui, pouca coisa de contraste ali fora. E olha só como gera uma luz suave aqui para mim dentro do meu ambiente. Eu não tenho nenhuma iluminação dentro do meu ambiente acesa. Só é a luz que vem de fora, tá? Aqui eu já tenho o efeito Blue Hour, que a gente chama na fotografia, que é um efeito de luz azul pegando assim um entardecer. Olhem como a luz azul incidindo no material, junto com algumas luzes artificiais aqui de spot amarelo, se conversam, fica um efeito legal, tá? Olhem essa outra cena que eu só tenho a luz vindo lá de fora, tá? Só tenho a luz vindo lá de fora, ela gera para mim aqui toda uma luz suave, mas ilumina meu ambiente. Aqui eu já vou ter um efeito de iluminação que eu gosto muito. Eu tenho aqui um efeito vindo azulado lá de fora. E eu tenho aqui uns amarelos, ó, dentro do ambiente que seriam minhas luzes artificiais ali, tá? Aqui eu vou ter uma outra iluminação também vindo de fora, tá vendo, ó? Não tenho nenhuma luz, spot, rectangle light, nada dentro da minha cena. E iluminou bem bacana aqui, ó. Aqui eu já tenho também só o contraste do meu pendente, da minha luminária de teto, com a luz aqui de fora, entrando pela janela, pela porta. Olha só, ela é meio azulada. E aí eu tenho aqui o amarelo da minha iluminação do teto, né? Aqui a mesma situação. Eu não tenho nenhuma outra luz acesa, são só luz que vem aqui, ó. As luzes que vêm da minha área externa, né? Olha como ela gera uma luz suave, mas que preenche todo o ambiente. Aqui, mesma situação da Blue Hour. Aqui eu já tenho uma luz mais esbranquiçada, contrastando com os amarelos aqui, ó, dos spots. Olha o efeito que ela gera bacana para mim, né? Aqui é perfeito a minha referência. Eu tenho uma luz bem azul entrando pela janela, bem bonita, tá? Já é uma luz de entardecer, de Blue Hour. E aí eu tenho aqui os contrastes, ó, de iluminação amarela, né? Uma luz quente. Ela gera esse efeito bacana para mim, ó, tá? Olha só. Então, baseado nessas referências, a gente vai agora aqui para o nosso V-Ray. E o que que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui uma luz de apoio para essa janela. Eu vou criar um Rectangle Light nela aqui fora, tá? Vou levar aqui, ó, inverter a face para ela jogar essa luz lá para dentro do meu ambiente. Vou pegar aqui, vou colocar ela no máximo 20 centímetros afastado da janela. Vou aumentar ela um pouquinho aqui só. Ó, ficou bem fechado aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, esse retângulo de luz ficou assim, tá? Então, o que que vai acontecer? Vou voltar para cá para minha cena. E olha só, quando eu der um render, olha o que aconteceu. Eu já tenho ali, ó, uma luz vindo de fora, né, contrastando com a minha luz aqui dentro dos meus spots, né? Mas eu tô tendo ali aquela luz branca aparecendo, estourada, né? E se eu tivesse aqui, vou voltar para a parede e colocar ela refletiva. Se eu tivesse uma parede aqui refletindo, né? Olha lá, ela meio que apareceria esse clarão branco aqui, né? Então essa é a hora, pessoal, que a gente usa aquela dica lá da deixar invisível, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu coloquei minha cena lá de fora. Já vou renomear ela aqui. Ó, Rectangle Light eu vou colocar aqui luz, apoio e janela, tá? Para eu saber que é ela.
E aí qual que é o segredinho aqui, pessoal? Eu vou deixar ela invisível, tá? Vou aqui no Options, vou deixar ela invisível e vou tirar o Affect Reflection. Eu vou ter só essa luz vindo de fora. O que tá preto aqui, pessoal, no seu render, ele vai ficar como o seu fundo, tá? Pode ser um HDRI, pode ser um mapa de HDR, pode ser o próprio sol do V-Ray, mas você vai estar trabalhando. E aí vem a duas situações, que é o toquezinho que eu falo aqui, que você vai ver toda uma diferença na sua iluminação. Se você pegar esse S-Light, em vez de deixar ele branco, assim como as luzes dos meus plafons, tá, que estão 100% branca, o que eu gosto de fazer? No plafon, vou acender um aqui, vou acender o retangular. No meu plafon, o que eu gosto de fazer? Em vez de deixar ele branco, eu venho aqui, ó, e coloco um azul bem clarinho. Ó, eu deixo um azul bem clarinho. Ele já vai mudar aqui, ó. Ele já vai mudar, já não vai ser branco, tá? A minha cena já vai ter um trabalho diferente aqui, bacana. Eu já, para configurar os spots, os spots não, desculpa, os rectangle lights, os plafons, eu deixo um azul na cor deles, bem clarinho, tá? Já dá um diferencial na minha iluminação. E aí, trabalhando isso, tá? Eu vou apagar aqui o meu, de fora, eu vou deixar os meus rectangle lights de dentro e vou deixar só a luz de fora. Trabalhando dessa forma, lembra que a gente viu aqui as luzes de fora azulada, né? O que eu vou fazer? Quero criar um efeito de dia mais azulado, eu pego esse meu plafond da janela, esse meu retangular da janela que eu deixei invisível, e eu jogo ele aqui, ó, para um tom azul, tá, pessoal? Bem azul, ó. E olha lá como ele já gera um efeito diferente na minha iluminação. Olha só, eu vou aumentar aqui um pouquinho, colocar com 60, e olha lá como ele já gera um efeito diferente, mais realista na minha iluminação, tá? Isso aqui eu utilizaria para uma luz de dia. Deixa eu voltar aqui e essa minha parede, eu vou tirar o reflexo dela. Olha só como ele gera uma iluminação bem bacana para mim já, só de eu ter colocado um rectangle light aqui e colocado um tom azulado nele, deixar ele invisível e tirar o reflexo, o Affect Reflection. Olha só, ele trabalha bem com o meu amarelo, né? Lembra dessas referências aqui? Olha lá que legal. Olha só, tem um azul trabalhando com amarelo, ok? Lembrando que aqui a gente está numa qualidade, né? E não tem o céu aqui. Então, se eu trabalhar dessa forma, o meu céu vai ter que estar no tom, tá? Dessa iluminação que eu estou criando aqui. Então, eu vou procurar um HDRI ali, mais assim, entardecer com céu azul, tá? Agora, se eu quiser criar um tom de iluminação noturna, é simples, pessoal. Eu vou usar a mesma técnica, só que eu já venho aqui, ó, na minha luz de fora. E aí, o que eu já faço? Eu já jogo um azul mais escuro, aqui, ó. E já jogo eu já jogo a minha luz aqui, ó, bem, quase que um roxo. E aí, pessoal, olha lá o tom de iluminação que a gente já tem para uma cena mais noturna, tá? Eu vou trabalhar aqui um render para vocês verem melhor o resultado dessa cena. Então, eu vou desabilitar aqui e vou aumentar um pouco, tá? Olha só, agora eu vou fazer um render para vocês. Olha lá que legal que fica essa iluminação. Então, é uma aula importante. Você aprendendo essas técnicas, essa dica, você vai gerar uma iluminação de qualidade no seu render, tá? Lembrando que aqui ele está um pouco escuro ainda, né? A minha imagem não está com uma claridade, uma exposição boa, mas olha o grau, o efeito de iluminação que você gera aqui dentro do ambiente, apenas aplicando essas duas técnicas aí que a gente aprendeu no curso. Olha que legal, tá? É diferente de quando você não sabe, e eu vejo muito aluno fazer isso aqui, ó. Pegar um retângulo de luz. Olha só, vou mudar aqui para vocês. Eu vejo muita gente fazer isso aqui, pessoal. Não façam isso, tá? Pega um retângulo de luz aqui gigantesco, baixo ele um pouco aqui, ó. Eu vejo muita gente fazer isso aqui, tá?
e renderizar. E olha lá o que a gente tem. Aí o pessoal vem aqui, tá? E pega lá. Ah, mas eu aprendi que eu posso usar a luz e deixar ela invisível. Aí você vai e vejo gente fazer isso aqui, ó. Deixo ela invisível e tiro isso. Olha a luz que você tem. É uma luz chapada, é uma luz que não gera tridimensionalismo, é uma luz que vem toda de cima. Iluminou a cena? Iluminou. Mas não é a maneira correta, tá, pessoal? Tirou até o destaque aqui do meu ES Light, tá? Então não façam isso. Utilizem essa técnica, olhem a diferença. Eu tenho essa iluminação e olha só. Vou parar aqui e tenho essa iluminação aqui. Olhem a diferença. Olha que legal que ficou, né? Eu tenho o contraste do meu ES Light, eu tenho uma luz vindo de fora aqui interessante, eu tenho tridimensionalismo nos meus materiais, nos meus objetos, e olha que legal que fica. Então, pessoal, ficou uma aula um pouco longa, mas eu tenho certeza que se você aprender a aplicar dessa forma, entender como é que funciona o Rectangle Light e o ES Light, e essa dicasinha aqui das cores, e quando tornar invisível e quando tirar o Affect Reflection, você vai ter um grau de iluminação bem bacana na sua cena, tá? Só abrindo um parêntese, eu poderia vir aqui, tá? Na minha câmera e, já que eu estou achando ela um pouco escura, como é uma iluminação noturna, de fato, eu vou ter que fazer isso. Eu mexo no padrão da minha câmera aqui no meu F-Number e eu vou dar um render de novo para vocês verem. Ó, ficou bem estourado. Deixa eu voltar aqui. Fechar isso aqui. Aqui é minha Rectangle Light. Vou apagar ela. Aqui é a luz de fora. Então, olha só. Ajeitei aqui. E eu posso fazer isso aqui, ó. Tá? Meus padrões de câmera. Eu dou uma configurada aqui. E olha só que legal que fica, pessoal. Então, essa foi a nossa aula. Ficou um pouco longa, mas eu tenho certeza que é uma horinha que você vai aprender aí e vai ver muita diferença nos seus projetos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham anotado, pratiquem e se tiverem gostado, tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários. Vou estar postando essa aula aqui no nosso canal do YouTube. E muito obrigado e até a próxima.